tema da mensagem de hoje é capacidade de conquistar ou capacidade para conquistar. Na vida nós temos muitas conquistas, e dentre elas algumas que nós ainda não conquistamos. Mas talvez você não tenha falado para ninguém, mas o Senhor conhece o teu coração. O Senhor sabe do teu sonho. Às vezes você diz assim: Deus, eu não sei se eu mereço, né? Eu tenho esse projeto, esse plano, mas não sei se eu mereço. Eu não sei se é da vontade de Deus. Preste atenção, amado. Tudo aquilo que é bênção para a tua vida, tudo aquilo que vai te deixar em pé, tudo aquilo que vai fazer com que você prospere, com que você caminhe, com que você glorifique o nome do Senhor, é vontade de Deus. Amém? Nós só precisamos nos posicionar e dizer assim: Senhor, eu tomo posse desta palavra. Porque o projeto de caminhar e prosperar é para aqueles que são filhos e filhos do Altíssimo. Abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 11. Eu quero ler apenas um versículo, versículo 12. Mateus capítulo 11, versículo 12. Sim, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. 1 Reis capítulo 2, versículo 1 diz assim: aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordem a Salomão seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois de ser homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos. Como está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: seus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez os dois comandantes do exército de Israel, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeter, os quais matou. E em tempo de paz, vingou o sangue derramado em guerra, manchando com ele o cinto que trazia nos lombos e as sandálias nos pés. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permitas que suas cãs desçam à sepultura em paz. Porém, com os filhos de Barzilai e de Gileadita usarás de benevolência, e estarão entre os que comem a tua mesa. Porque assim se houveram comigo, quando eu fugia por causa do teu irmão Absalão. Eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, e que me maldisse com dura maldição, no dia em que ia a Mahanaim. Porém, ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu, pelo Senhor, lhe jurei, dizendo que não o mataria à espada. Salomão, amado, foi o único a conquistar a terra prometida na sua extensão. Porque a palavra de Deus diz que Davi, o seu pai, ele herda a promessa do Senhor. Mas Deus disse assim: olha, Davi, não será em você que haverá de cumprir esta promessa, essa capacidade de conquistar. Será nos teus filhos. Imagine você, amado, que Deus, quando nos promete algo que não cumpre, supostamente não cumpre, na tua vida, em vida, é porque a promessa vai gerar nos teus filhos, que serão abençoados pela tua oração, que será abençoado pela tua fidelidade, que será abençoado pela sua aliança com Deus, que será abençoado por aquilo que você faz diante do Senhor. Mas preste atenção, a nossa vida, ela é um espelho daquilo que nós semeamos, e os nossos filhos colhem exatamente aquilo que nós semeamos. Amém? Não tem um ditado que diz que filho de peixe, peixinho é? Filho de crente abençoado serão filhos maravilhosamente debaixo da graça do Todo-Poderoso. Se você é rebelde, a sua rebeldia talvez não vá acontecer nada contigo, mas você vai ver isso vingar nos teus filhos. É por isso que a palavra de Deus diz que é melhor, obedecer do que sacrificar.
E quando nós sacrificamos, amado, não adianta dizer, eu não aceito isso, que isso é praga. Não é praga, isso é a palavra de Deus. Nós acabamos de ler o texto em que Davi fala daquele que o amaldiçoou, que o espraguejou, pessoa que estava junto com ele, andando com ele lado a lado, fazia parte do seu exército, sabe? E esta mesma pessoa lá na frente se virou contra outro e juntamente quis derrubar a Davi. Preste atenção, aquele que nos abençoa, nós precisamos também abençoá-los. Pastor, mas ele é cheio de defeito. Ela é cheia de coisa, tem isso, tem aquilo. Bênção é independente da característica de cada pessoa. Quem falou que você não tem defeito? Não é verdade? E Salomão ele herda do seu pai, o grande rei Davi, as características de um vencedor, de um conquistador. Meu irmão, a Bíblia diz que aquele que se levantar contra a tua vida, está se levantando contra o Senhor, porque tu és filho. Amém? Uma pessoa pode gostar muito de você, mas não suporta um filho seu. Você vai conseguir aceitá-lo dentro da tua casa? Não tem como. Ele entra, fala com você, fala com o teu marido, com a tua esposa, mas não fala com o teu filho. Diz, não, eu não vou com a cara desse aí. Se você não vai com a cara dos meus, então você não vai com a minha cara. Amém? Nós precisamos entender que aliança é unidade. Então, meu irmão, minha irmã, não deixe a rebeldia chegar na tua casa com a tua esposa, com o teu marido, com os teus filhos, porque através da rebeldia toda a família vai perecer. Amém? A Bíblia diz que o rei Davi, que era considerado a menina dos olhos de Deus, ele peca com Betseba. O filho nasce, um filho de rebeldia, de pecado. Ele amava aquela mulher, ele amou aquela mulher mais do que tudo. Mas o Senhor não permitiu que aquela criança vingasse e aquela criança morre. A Bíblia diz que Davi faz jejum, ele fica 24 horas sem comer, ele fica um tempo todo clamando aos pés do Senhor, dizendo, Deus, tudo que eu te pedi, o Senhor tem me dado até hoje, então, por favor, perdoa o meu pecado. Quando ele escreve o Salmo 51, ele diz assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto, e não me lance fora da tua presença, mas torna, dar alegria da tua salvação. Sabe o que o Senhor disse para ele? Não, o teu filho eu vou levar. E levou. A Bíblia diz que todos iram Davi debilitados, queriam agradá-lo. Ele diz, eu não quero vinho, eu não quero festa, eu não quero nada. E quando ele soube que a criança morre, ele levanta-se das cinzas, tira o pó do corpo, vai comer, vai viver. Sabe por quê? Porque Deus disse não, e a última palavra do Senhor. Quem era ele para se rebeliar contra o próprio Deus? E como ele foi obediente, sabe o que Deus fez para ele? Deu um outro filho. Agora ele já estava com a sua vida legalizada. Ele já tinha casado com Betseba, ele já tinha colocado em ordem, ele já tinha pago o preço. Sabe, meu irmão? E aí Deus o presenteia ele com Salomão, o homem mais sábio de toda a terra. Sabe por que Salomão foi sábio? Porque ele herdou a capacidade, sabe, de ser conquistador como Davi foi. Davi ele era um pai zeloso, sabe, para com a sua sucessão, e ele demonstra isso até o momento da tua morte, quando ele dá as últimas instruções ao seu filho. A Bíblia diz que ele passa detalhes para Salomão, quais seriam as atitudes de Salomão e o que ele teria que fazer para governar, sabe? Governar Israel com autoridade, com justiça e principalmente com a bênção de Deus. Você pode ser uma bênção, mas se você for rebelde em alguma área da tua vida, existe uma mancha do diabo na tua vida. As tuas roupas não são totalmente brancas. Amém, amado? Em momento algum Jesus foi rebelde. Quando ele não estava suportando a dor no Getsemane, ele disse, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, senão que eu beba. Nenhum de nós suportaria tamanha dor. Mas ele tinha a opção, porque ele estava como homem, de negar e dizer, eu não vou morrer por esse povo rebelde, que vai morrer no Brás, não vou me sacrificar por este povo. Amém? Mas ele preferiu pagar o preço, e por isso que ele é honrado a estar ao lado, na direita do Pai, e ele é o Pai.
O que pode roubar a capacidade de conquistar de uma pessoa? Primeiro, a inércia. Ou seja, ficar paralisado, falta de ação, de dinamismo, de atitude. Tem gente que fica inerte à situação. Fica paralisado, dizendo, eu não sei agora o que eu faço, se eu vou para cá, se eu vou para lá, se eu vou para lá. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou cruzar o braço e vou ficar aqui pensando, o que eu vou fazer? Não seja inerte, amado, não fique paralisado. Deus tem uma obra na tua vida. Se você não sabe o caminho, vá em frente, abre a porta da rua e vaza. E deixa que no caminho Deus vai te conduzir. Sabe, não fica inerte, não fica com essa falta de ação, não. Eu vou esperar um telefonema, eu vou esperar uma ordem de Deus. Vá, porque quando você for, acontecerá na tua vida o que aconteceu na vida de Josué. O Senhor disse, aonde você colocar a planta dos pés, eu te darei por herança. Tem atitude. Sabe o que pode nos paralisar de conquistar? O medo. O medo. Fugir do desafio que Deus coloca em nossos caminhos. Primeira coisa que a gente faz, eu não sou capaz. Não, Senhor, pelo amor de Deus, eu vou ter que ministrar nessa célula. Vai que lá tem pessoas que entendem mais da Bíblia do que eu, e eu vou falar, ninguém está pedindo para você dar aula de teologia. Ninguém está dizendo que você é um bacharel em teologia. Está dizendo para você ir lá falar de Jesus, do teu jeito, da tua maneira. E aquela pessoa talvez que está lá, que conhece a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, ela nunca viu uma ministração tão simples como saiu da tua boca e tocou o coração dela. Porque quem faz a obra é o Espírito Santo. Sabe, irmãos, Deus já me colocou no meio de pessoas grandes para pregar. É claro que como homem a gente às vezes se intimida um pouco, mas o Senhor me disse assim, eu te tirei de onde te tirei para te exaltar, então anuncie a minha palavra, porque ela é minha, ela não é sua. E quando você anunciar, verdadeiramente eles ouvirão e aplaudirão. Amado, preste atenção, fugir do desafio é a pior coisa que você tem a fazer. Não, eu vou fazer como Jonas, eu vou entrar num barco, vou para uma outra cidade contrária, eu quero ver o que Deus vai fazer. Não faça isso. Amém? Deus, Ele quer te capacitar para ser conquistador. E a partir de hoje, amado, deixe esse medo de lado. Amém? A terceira coisa é a soberba. Desprezar os humildes começos e não fazer do pequeno um degrau para alcançar coisas grandes. Tem gente que começa muito bem, mas depois vem a soberba, dizendo, olha como eu faço, como eu sou melhor que todo mundo, todos dizem que eu sou bom, que eu sou o cara. E às vezes usa os pequenos que lá atrás te ajudaram para tentar subir. A soberba não procede de Deus. E nesta noite, meu amado, Deus quer derramar uma unção poderosa sobre a sua vida. A unção que vai destruir essas malignidades, que vai destruir esta potestade. Você vai conseguir alcançar os melhores rumores, sabe? As maiores vitórias da sua vida. Sabe por quê? Porque Deus tem prazer em te abençoar. Deus não quer que você seja falido, miserável. Deus chamou para ser conquistador. Eu quero profetizar que depois desse culto, esta capacidade vai se multiplicar na tua vida, se você crer. Se você está aqui apenas distraído, não sabe o que está sendo ministrado, você está sendo roubado. Mas se você prestar atenção no que o Senhor trouxe para ti nesta noite, eu profetizo, está sendo gravado, e eu quero que você coloque isso na tua vida. A partir do dia 16/3 de 2014, Deus trará uma unção de vitória, de conquista para a tua vida. Aquilo que você não conquistou, as 7 chaves Deus entregará na tua mão, e você viverá o melhor, o que antes nunca viveu, porque esta é a promessa de Deus para esse ministério e para você que me assiste. Amém? Você será bem sucedido em todas as áreas da sua vida. Você recebe isso? Amém. Então vamos fazer, acompanha comigo no quadro esta oração profética. Vamos ler junto e fazer dela uma oração, amém? A minha capacitação vem do Senhor. Eu me coloco em suas mãos, para que Ele multiplique tudo na minha vida. Declaro que em todas as áreas da minha vida serei bem-sucedido. Viverei a perfeição do plano de Deus, pois para isso eu fui conquistado por Ele. Em nome de Jesus.
Amém. Jesus é o que? É vencedor ou é um derrotado? Ele derrotou o diabo na cruz. E ele diz assim: aquele que ouve a minha voz são as minhas ovelhas. Então, se você ouve a voz do Senhor, se você ouve a voz do teu pastor, a quem Deus o chamou de anjo, para conduzir o caminho correto, meu amado, só haverá conquista na sua vida. Só haverá milagre. Amém? Às vezes nós queremos ouvir a outros e não queremos dar ouvido à voz do anjo da igreja. O texto diz: não se rebelia contra o anjo da igreja, porque o dia que você fizer isso, você vai se prejudicar e vai ter comigo. Deus não levantou nenhum anjo da igreja, amado, para ser chacota de ninguém. Ele deu autoridade, mesmo no erro, como aconteceu com Moisés. A própria irmã de Moisés, o texto diz que uma certa época o Senhor começou a usá-la como profetisa. Foi a primeira profetisa da Bíblia. Amém? Miriam. E ela tocava, dançava e profetizava. Era a coisa mais linda. Até o dia que a soberba entrou no coração dela. E ela disse assim: olha, o meu irmão começou a falar na congregação. Sabe? Meu irmão está se deitando com uma outra mulher que não é do nosso meio, é uma egípcia. Será que Deus não tinha visto isso? Sabe o que o Senhor fez? Chama Miriam dentro da congregação e diz assim: olha, Miriam, com você eu falo por revelações, por sonhos, mas com teu irmão que é meu servo, que é o anjo que eu levantei para ministrar esse povo, eu falo face a face. E por conta da tua rebeldia você ficará leprosa. E ele é o único que pode estender as mãos para você e te abençoar. Porque o que eu tenho com ele é problema meu e dele. Não se meta e não faça política no meio do meu povo. Sabe, irmão, às vezes tem gente que quer fazer político. O pastor prega uma coisa aqui, ele sai por ali pela soberba, sabe? Sai pelos cantos falando: eu não concordo, eu não acho, eu acho que isso aqui está errado. Amado, quem é o pastor? Quem é o anjo? Quem é o que libera na tua vida? Quem é o que ora, jejua por você? É aquele a quem o Senhor entrega a chave na mão do anjo, para o anjo distribuir na igreja. E aqueles que se rebeliam não recebem e fica leproso. Deus quer consertar a tua vida, mas a tua fechadura não consegue entrar porta alguma, não consegue entrar chave nenhuma, porque ela está emperrada, enferrujada, porque você, por muitas vezes, não se dobra. Preste atenção. Na vida, na empresa, na escola, no casamento, na família, se houver rebelião, não há bênção. Tem mulher que quer bater de frente com o marido, ainda quer dizer para ele: vamos ver qual dos dois é que manda. Deus colocou ele por cabeça, então abaixa o facho. Amém? E se você é sábia, você vai conseguir o que você quer com sabedoria. Porque uma mulher sábia edifica a casa, mas a tola infelizmente destrói. Preste atenção, meu amado. A soberba não pode entrar no coração. Não deixa o diabo confundir a bênção que o Senhor quer te dar com o espírito de rebelião. Agora vamos aprender como viver a capacidade de conquistar. Preste atenção no quadro, que você está vendo que ninguém está subindo sozinho. Um sobe um degrau e puxa o outro que está no degrau de baixo para subir junto. Sim ou não? Isso fala de casamento, isso fala de unidade, de irmandade, de igreja. Sabe, amado? Você só chegou até aqui porque a misericórdia do Senhor é contigo. E Deus quer te colocar no topo, quer te ensinar a viver a capacidade de conquistar. Amém? Como que eu consigo viver? Como eu vivo essa capacidade de conquistar? Primeiro, o texto diz assim: Davi olha para Salomão e falou o que para ele? Seja homem. Deixe de ser infantil nos seus atos e nas suas decisões.
Tem gente que na hora do culto está brincando, está rindo, está fazendo deboche com o louvor, está fazendo deboche com a palavra. Sabe o que acontece contigo? Tu não é homem. Homem no sentido que eu falo, é homem ser humano. Não está sendo um ser humano transformado por Deus, porque não é hora de brincar, não é hora de deboche, é hora de viver o milagre do Senhor, porque senão verdadeiramente continuará derrotado. Davi disse assim: Salomão, você é novo para assumir o reinado, mas seja homem, seja fiel a Deus, para de ser infantil, porque os infantis no meio do caminho tropeçam e caem. Homem quer dizer viril, que demonstra força, coragem, que demonstra vigor. Ele estava dizendo: seja corajoso. Corajoso quer dizer aquele que denota coragem, sabe? Energia moral, frente a qualquer situação aflitiva ou decisíveis. Meu amado, ser o que o Senhor quer que sejamos. 2, seja espiritual. Caminhe sempre de acordo com a palavra e a vontade de Deus. Sabe por que o Senhor nos chama de ovelha e não de bode? Deus poderia te chamar de quê? Vamos dizer um outro animal: javali, elefante, girafa, né? Podíamos chamar de peixe, como baleia, tubarão, bagre. Mas por que ovelha? Porque a ovelha, ela gosta de ser conduzida. Quem já viu um lugar onde tem um monte de bode, cabrito? Se você manda ele ir para cá, um vai para lá, outro vai para lá, outro corre para cá, fica dando rolé. E você corre atrás dele, e precisa colocar um sino nele, precisa colocar um cachorro para correr atrás dele, para ele caminhar. A ovelha não, basta o pastor caminhar e ela caminha atrás. É isso que o Senhor quer que a tua igreja seja: ovelha, obediente, aquela que tem, sabe, no seu corpo, na sua vida, o que dá, que é a lã. Revestir alguém que está com frio. É isso que o Senhor te chamou, para abençoar o próximo. A ovelha, até na hora de morrer, amado, ela morre em silêncio. Amém? Nós precisamos ser espiritual e caminhar conforme a vontade de Deus. 1 Coríntios 2,15 diz assim: porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. O homem espiritual, ele julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Sabe por quê? Porque ele está debaixo da aliança, da bênção. Podem até se levantar contra ele, mas não vai achar motivo. Tentaram se levantar contra Jesus de todas as maneiras, mas não achou um motivo. É tanto que Pilatos lava a mão e disse assim: eu não sei por que vai crucificar esse homem. Nós precisamos ser assim para ser conquistador. 3, seja fiel. Honre os aliados e não tema, nem valorize demais a oposição. Amém? Tudo na vida temos oposição, sim ou não? Em todas as áreas. E às vezes nós queremos valorizar a oposição porque achamos que em algum momento eles estão certos. Eles são oposto àquilo que é a verdade. Então, em momento algum, eles têm algum tipo de razão. Eles podem ter filosofias. Eles podem ter algumas decisões que supostamente possa ser viável. Mas contra aquilo que procede de Deus, não há argumento. Seja fiel, amado. Honre os aliados, não temas. A tua igreja é aliada contigo. Se você passar mal, se você estiver passando por alguma dificuldade, nós vamos orar, nós vamos jejuar. Nós somos teu aliado. O irmão que está aí do teu lado é teu aliado. Talvez ele não é a pessoa mais simpática que você gostaria, sabe, de ter como amigo, mas ele é teu irmão. Ele tanto precisa de Jesus como eu e você. E nós precisamos nos aliar, não temer a nada, sabe? Salmo 101, versículo 6 diz: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habite comigo e que anda em reto caminho, esse me servirá. Fiéis. Tem gente que quando vê alguém que é fiel, chama ele de puxa-saco ou de trouxa.
Ah, fulano é trouxa, fulano é puxa-saco, fulano é bobo. Não, fulano é sábio. Porque ser servo é ser sábio. Amém? E quando vivemos a capacidade de conquistar, primeiro, você vai conquistar o que o outro não conquistaram. Quando nós queremos viver a capacidade de conquistar, você vai começar a conquistar tudo aquilo que os teus amigos, a tua família, os teus conhecidos, aqueles que não acreditaram em você, eles vão ver você conquistar. Amém? Você vai conquistar o que os outros não conquistou. Não pela sua braveza, não pela sua beleza, não pelo teu conhecimento, o teu QI, mas pela bênção do Senhor, pois tu és servo. E a Bíblia diz que aqueles que obedecerem à voz do Senhor serão abençoados juntamente com Ele. Segundo, as riquezas e poderes desse mundo migrarão para as tuas mãos. Você crê nisso, amada? Basta você ter sonhos, porque o poder, a autoridade começa a reagir na tua vida. Não é por soberba, nem por arrogância, mas uma coisa eu tenho satisfação em dizer, que aqueles que são desse ministério têm prosperado, têm caminhado, principalmente aqueles que procuram andar lado a lado com o pastor. Até hoje eu só tenho visto Deus honrando. Alguém pode dizer, mas pastor tem uma turma de amigos. Não, a minha igreja são os meus amigos. Aqueles que querem andar comigo, a porta da minha casa está aberta. Mas a gente às vezes encontra resistência, né? Algumas pessoas às vezes falam assim, nossa pastor, eu cheguei na igreja há um tempo, mas você tem uma cara de bravo. Só a cara, irmão, infelizmente não dá para mudar. É isso aqui mesmo, essa beleza toda, né? Não tem o que mudar. Às vezes a gente não pode estar pregando sorrindo o tempo inteiro. E às vezes a impressão que passamos é que estamos emburrados. Nosso pastor hoje estava bravo. Não estou bravo coisa nenhuma. Eu estou aqui só para dizer o que o Senhor manda falar para ti. E quando Ele fala para ti, Ele fala para mim também. Amém? Mas ser amigo é andar junto. Porque senão é só colega. Amém? E as riquezas, elas podem ser migradas para a tua vida quando você está debaixo de uma palavra. Quando você se coloca debaixo de uma cobertura. Amém, meu irmão? Eu tenho certeza que a nossa cobertura é próspera, é abençoada no nome de Jesus. Terceiro, você vai conquistar além do que você pediu ou imaginou. Eu tenho vivido isso. Às vezes eu peço algo para Deus e quando eu vou ver o Senhor me surpreende. Tenho lutas, muitas, senão também não teria graça. Mas a vitória do Senhor é a maior parte da minha vida. E eu tenho visto isso na vida de muitos irmãos aqui. Não é verdade? A bênção do Senhor é a maior parte na tua vida. Porque nós passamos a conquistar aquilo que nós nem pedimos e nem imaginamos. E o Senhor nos surpreende. Aquilo que ninguém conseguiu, você conquistou. Quarto, você vai receber a sabedoria que só os filhos de Deus têm acesso. A Bíblia fala de vários homens. Mas a Bíblia fala com muito carinho de um homem chamado Rei Davi. Davi teve vários filhos. Dentre os filhos dele, teve alguns que tentou tomar o reino do próprio pai. Eu quero te dizer, amado, que aquilo que vai vir na tua mão não é você tomando de ninguém que você vai conseguir ou com alguma falcatrua, mas é sendo obediente. Salomão, por algum tempo, pelos próprios filhos de Davi, ele era considerado como bastardo. Mas Salomão não olhou para isso. Ele tinha o pai como um espelho. Davi tinha seus motivos de errar, de pecar, como ele fez, porque ele era homem como qualquer um outro. Mas uma coisa que Davi tinha era integridade. Ele era íntegro diante do Senhor. E por muitas vezes, por ele ser íntegro, ele foi mal interpretado. E Salomão olhou para o pai, sabe? Ele ouviu o conselho do pai.
E por isso que ele recebeu a sabedoria. E a sabedoria só vem para aqueles que realmente são filhos. Jesus disse: aqueles que ouvem a minha voz e seguem, esses são as minhas ovelhas. Mas aquele que ouve e não segue, está apenas no aprisco, mas não são ovelhas. Sabe, irmão, nós precisamos ser ovelha, para que 2014, a glória da segunda casa seja maior do que a primeira. Porque senão sabe o que vai acontecer? Você vai andar para trás. Conheço vários crentes, amado, que só anda para trás. Dá um passo para frente e dois para trás. Uma hora está desempregado, outra hora está doente, outra hora foi roubado, outra hora teve um acidente, outra hora morreu não sei quem. Sabe? É um passo para frente e dois para trás. Aí você vai ver a vida da pessoa. Sabe o que você encontra na hora que você peneira a vida dessa pessoa? Rebeldia. É o que mata, é o que rouba, é o que nos prende. Deus nos chamou, não foi para ser rebelde, mas para ser abençoadores. 5, nunca faltará sucessor em Cristo na tua família. Sabe por quê? Porque você é escolhido. Dentre várias pessoas, Deus escolheu você. Escolheu você para quê? Para você ser rebelde? Para você fazer aquilo que você tem vontade? Para que você dê ouvido para aquelas pessoas que são usadas pelo diabo? Que fala em nome de Deus, que clama o nome de Deus, mas a rebeldia está nele. Então quem está agindo é Satanás. Eu conheci uma mulher em Eldorado, que todos diziam: essa mulher é uma bênção, pastor, chama ela para pregar na tua igreja. E eu não tenho o costume de chamar ninguém para pregar na minha igreja, porque eu não sei como está a vida da pessoa. A minha igreja conhece a minha vida, tem acesso à minha casa, tem acesso, sabe, à minha vida em todos os sentidos, e faz questão disso. Agora, às vezes a gente chama alguém que supostamente é uma bênção, porque fala em línguas, porque tem algumas revelações, porque faz isso ou porque faz aquilo, e às vezes está debaixo de rebeldia. Fui saber da vida dessa pessoa, conheci um outro pastor na região lá também, falei: olha, eu estou pensando em chamar fulana de tal. Dizem que é uma bênção, eu nunca vi, mas todo mundo fala a mesma coisa, né? Ela já foi ministrar na igreja do irmão. Ele disse: olha, pastor Alexandre, mas eu encontrei com a sua filha e dei um recado para ela, e a sua filha estava juntamente com a mãe e com o marido. E aí eles me contaram quem é a fulana de tal. Eu não vou falar aqui o nome, né? Não convém, isso é antiético. E falou que ela era rebelde em casa. Na casa dela, tudo quanto qualquer coisa que falava quando estava nervosa, era 3, 4 palavrão. Não tinha vida nem intimidade com Deus. Mas ela ia nas igrejas e cobrava para ir. Então ela fazia aquele furdunço. E as pessoas saíam de lá até o dia que ela abriu a igreja dela. Durou 3 meses. No último dia foi alguém para matá-la em cima do palco. Sabe por quê? Porque Deus não honra a palhaçada. Então nós temos que tomar cuidado. Nem tudo que reluz, que brilha, reluz, é de Deus. Nem tudo aquilo que fala: Senhor, Senhor, no teu nome eu profetizei, não é isso que está escrito na Bíblia? Meu irmão, nós precisamos conhecer cara a cara, ter vida com Deus. Jesus, ele escolhe os 12 discípulos porque ele viveu com eles, sabe? E mesmo assim tinha um Judas no meio. Então valorize o que você tem na tua casa, como teu esposo, como tua esposa, como os teus filhos, o teu trabalho, o teu pastor, a tua igreja, a tua liderança. Porque eles foram escolhidos por Deus para te abençoar. Porque o dia que você começar a fazer tudo certinho e não ser abençoado, aí sim você pode questionar: alguma coisa está errada. Mas se você, meu irmão ou minha irmã, não está sendo abençoado, pare e analise aonde está a rebeldia. Conserte, no outro dia você vai ver a bênção chegar. Porque não adianta eu ministrar aqui, entregar, sabe, profeticamente, como um ato profético, 7 chaves de vitória para a tua vida, se dentre a sua vida, o seu dia a dia, você está com atitude de rebeldia em qualquer área, não haverá bênção. Amém? Então, antes de começar essa campanha, coloca a tua casa em ordem. 1 Reis 2,45 diz: mas o rei Salomão será abençoado, e o trono de Davi mantido perante o Senhor para sempre.
Enquanto Salomão foi um homem abençoado e obedeceu a voz do Senhor e a voz de Davi, teu pai, ele foi próspero. Mas se você ler a história de Salomão, você vê que ele começa a ouvir a voz das mulheres. Ele tinha mais de 1000 mulheres, entre esposa e concubinas. E algumas chegavam trazendo seus deuses. Ele sabia que não podia, mas ele queria agradar a mulher. Pior coisa é quando o homem quer agradar a mulher, desagradar a Deus. Elas levaram para o templo os seus deuses. E Salomão só não foi para o inferno, porque no momento da sua morte ele se arrepende. Mas ele perdeu tudo o que tinha. Ele perdeu a sabedoria, ele perdeu o trono, ele foi humilhado. Porque quando você começa a agir por rebeldia, mas pastor, eu estava fazendo isso porque é meu filho, é minha esposa, é meu marido, sabe, eu tenho que vigiar na minha casa. A sua vigilância tem que ser debaixo da graça do Senhor. Fora disso é a vontade de Satanás. E Satanás não brinca de ser diabo. Amém, meu irmão? Se o teu marido, a tua esposa, o teu filho está com rebeldia, coloque-se diante do Senhor e diz: Senhor, eu não aceito isso. E você vai ver a tua casa se organizar. Varões que estão me ouvindo, eu quero repetir para você o que Davi repetiu para Salomão: seja homem, põe a casa em ordem. Mulheres que estão aqui me ouvindo, eu quero repetir a você o que Davi repetiu para Salomão: seja homem, seja mulher de Deus. Amém? Porque eu sei que você tem sonho para o teu marido, para os teus filhos. Só que os sonhos só vão começar a acontecer a partir de hoje. Nós vamos orar e Deus vai quebrar essa maledicência. Deus vai quebrar essa língua grande. Deus vai quebrar esse espírito de contenda. Deus vai quebrar esse espírito de fofoca, de competição. Deus vai quebrar esta maldição. Sabe, irmão, eu estou cheio de ver crente dentro da igreja, mulheres que são uma bênção. Abraça a irmã, daqui a pouco conversa com a outra. Você viu que horrível o vestido dela? Que céu que você quer ir? Amém? Nós estamos aqui, devemos estar bem investidos, porque viemos à casa do Senhor para o nosso Deus. Mas o bem investido, às vezes não é bem investido para aquele ou para aquela. Não precisa fazer da igreja um desfile de moda. Se apresente diante do Senhor como servo, e você vai ver a bênção do Senhor habitar contigo todos os dias. Se você nasceu e quer a capacidade de conquistar os melhores degraus em todas as áreas da sua vida, seja financeiro, seja familiar, seja espiritual, você pode, se você quiser. Mas é preciso, meu irmão, fazer com que a graça do Senhor esteja contigo, que você seja humilde, que você seja abençoado. Amém? Amém? Aplauda ao Senhor que Ele é digno.